Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto, agradecendo a Deus pela vida dos irmãos. Que bom que a cada dia que passa a igreja está mais cheia. Eu acho que nós devemos andar pela fé, crendo que uma vez que você sai da sua casa, você sai debaixo da cobertura do Senhor. E Ele tem compromisso, de nos guardar e nos livrar. Então, eu tenho certeza que Deus vai estar honrando cada um que está aqui presente. E aos que estão em casa, a gente faz o apelo de virem, pastor? Não deixem de vir, porque é diferente, gente. A gente tem que estar aqui para a gente ver o rosto do irmão, para ter comunhão com ele. E a gente sabe que, apesar das limitações de quem está no grupo de risco, não é a mesma coisa. Mas nós abençoamos cada irmão que está em casa, viu? E pedimos que, quando for possível, que esteja aqui conosco. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã, queremos te bendizer, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor não nos desampara jamais. E nós, ó Deus, atestamos isso a cada dia que nós saímos e voltamos para casa. Obrigada, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem livrado a tua igreja todos os dias, e isso é motivo de louvor. Nós, Deus, te bendizemos, pedimos que o Senhor tenha um lugar de honra aqui nessa manhã, e que o teu Santo Espírito fale a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos ficar de pé, para a gente adorar o Senhor com toda a nossa força, nosso vigor, porque tudo que nós temos vem dele. No Salmo 31, como os irmãos já sabem, tem um grupo de oração no país inteiro fazendo esse momento profético de orar os salmos. Cada dia é um salmo, e hoje é o Salmo 31. No versículo 19, olha aí, Salmo 31, versículo 19. Depois vocês podem ler o Salmo 31 em casa, com calma, meditar, profetizar esse salmo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. No versículo 19 diz assim: olha, como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Então, nós temos vivido isso na nossa nação, Homens que tramam coisas malignas, contenda de línguas, disputa de poder, mas aqueles que buscam o Senhor, Deus os esconde, na sua presença. E o salmista, ele diz: bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. O versículo 23 e o 24 diz assim: amai o Senhor, vós todos os seus santos. Amém. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. E olha que versículo lindo, 24. Vamos ler todos juntos o versículo 24, que diz assim, sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Bem forte de novo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Amém. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Vamos engrandecer o Senhor e cantar aquele cântico que diz: quem pode livrar como o Senhor? Somente o nosso Deus pode nos livrar de todas essas armadilhas malignas, essa doença que caiu. O Senhor nos livra.
Ele, nós ansiamos por Ele. Então nós vamos declarar, né? Assim como a costa suspira, nós também suspiramos, amém? Você, irmão, você suspira pelo Senhor? Amém. Nós suspiramos pela vida dele, pela presença dele. Jesus.
verdadeiro. Senhor Jesus, que venceu na cruz do Calvário, e Ele está aqui entre nós. O nome dele seja adorado para sempre. em todos os cantos da terra, Senhor, em todas as nações. Nós queremos agora, Deus, abençoar as famílias da terra e profetizar, Pai, um derramamento do poder do Teu Espírito sobre a nossa nação, e que essa nação seja como um braseiro mesmo, né? Uma nação avivada, que vai mostrar para as outras nações da terra que o Senhor é o Deus da nossa terra. Amém. Jesus é o Senhor da nossa nação.
Nós te glorificamos nessa manhã e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, amém. O pastor vai fazer o momento dos dízimos. Nós vamos entregar agora os dízimos e ofertas, não é? Como fazemos sempre, como parte integrante, não é? Da composição do culto. O Senhor nos dá todas as coisas, devemos agradecer a Ele, retribuindo para a aplicação naquilo que Ele orienta, dos recursos que Ele nos dá. Então, louvado seja o nome do Senhor, é uma parte do culto da igreja, né? Os irmãos visitantes têm a liberdade, não precisam ficar constrangidos de trazer dinheiro aqui, isso é coisa do seu coração com Deus, tem a liberdade, mas não precisa ficar constrangido. Tem que esquecer dos irmãos necessitados, tá? Sim, e quero lembrar aqui também, a câmera não está pegando, mas alguns irmãos, vários irmãos enviaram aí mantimentos para que a gente possa ajudar pessoas que estão passando por dificuldades durante essa pandemia. E eu tenho assim participado especialmente com a Leia aí, não é? Acompanhando algumas pessoas, vendo as suas necessidades, e são várias famílias que ajudamos. Então os irmãos que puderem, tragam mantimentos, não é? Para que a gente possa suprir a necessidade daqueles que precisam mais. Podem entrar em contato comigo que eu busco em casa. A Leia está encarregada foi um combinado nosso de buscar os recursos também, irmãos que não podem trazer dízimos, ofertas ou mantimentos, ela vai buscar. É só telefonar para ela, dar o seu endereço e ela vai buscar. E que Deus abençoe a todos. Vamos então cantar mais um cântico enquanto entregamos os dízimos e ofertas. Vamos agradecer ao Senhor. Nada tem que Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela provisão que o Senhor enviou por meio dos irmãos que participaram de ofertas, de dízimos e de mantimentos para suprir necessidades de pessoas. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso país, que o Senhor abençoe para que haja prosperidade no país, para que as pessoas tenham emprego,
para que as pessoas sejam preservadas também na saúde, Pai, porque estão sem acesso ao sistema de saúde para serem atendidos nas suas necessidades. O Senhor tenha misericórdia do nosso país, perdoe os pecados deste país, das pessoas deste país, abençoe as autoridades para que sejam alinhados com a justiça e com a retidão, em nome de Jesus, e não permita, Senhor, que o inimigo use pessoas para obstruir os caminhos da justiça. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te agradecemos por tudo e abençoamos todos os irmãos que estão aqui presentes e também que estão nas suas casas, em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias hoje em João capítulo 1. Evangelho de João? Evangelho de João. Versículos 15 a 31. Então eu vou ler o texto e os irmãos acompanhem aí. Capítulo 1, versículos 15 a 31. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram a Jerusalém, ou de Jerusalém, sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Senhor, nós lemos a Tua palavra, pedimos que pelo Teu Espírito a nossa mente, o nosso coração seja aberto para compreendê-la. Pedimos que esta palavra alimente a nossa fé. Amém. Senhor, que as pessoas que estão aqui e que estão nos ouvindo também através da mídia que está diante deles, de si, que o Senhor fortaleça cada um, que o Senhor dê essa sede pela Tua palavra, pela comunhão contigo e com os irmãos, pelo fortalecimento, Pai, pelo aquecimento desse desejo quanto à expectativa da Tua volta, Senhor, porque o Senhor voltará para buscar a Tua igreja. Nós queremos abençoar a todos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, na semana passada nós demos aqui uma introdução ao Evangelho de João,
porque queremos, na verdade, falar sobre eventos futuros, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas muita gente não tem a ideia de quem é esse Jesus que está para vir. Não conhecem. E aqueles que conhecem, a Bíblia é um livro muito especial. Eu, na minha vida, já li muitos livros. A Bíblia mesmo eu já li mais aí de 30 ou 40 vezes. Mas nunca me canso de ter prazer na leitura, acendendo e reacendendo a expectativa da mensagem da volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Então, olha, nós, quando vemos as coisas acontecerem aí no mundo, coisas ruins, devemos entender que elas acontecerão, de mal a pior, mas essas coisas são definidas na Bíblia como o princípio das dores. Isso não é anunciado a nós para que a gente fique com medo, temerosos, nos escondendo e sobressaltados em nosso coração. É para que a gente olhe para o alto, a gente olha e só vê o azul do céu, né? Mas quando a gente está falando em olhar para o alto, é na expectativa de que do céu virá buscar a sua igreja, aquele que um dia veio aqui, morreu na cruz para salvar a sua igreja. Então, João começa dizendo que no princípio era o verbo criador. Jesus existia antes de o mundo ser formado, porque ele é eterno, ele é uma das pessoas da Trindade. E por um conselho da Trindade, ele veio à terra, se fez homem, um homem perfeito que caminhou aqui, pleno da presença do Espírito de Deus nele, e com o objetivo de assumir as nossas culpas, morrer por nossos pecados. E ele vem trazendo aqui, através de João, não é? A história desse começo. A gente, quando tem uma notícia importante, nós normalmente procuramos saber quem foi o autor daquele fato que gerou essa notícia importante. Nós acreditamos nas coisas dependendo da sua origem. Muitos acreditam sem pesquisar a origem das coisas. E daí é que surgiu esse conceito moderno de fake news, né? Mesmo quando nós ouvimos falar que um remédio foi produzido, nós procuramos saber qual foi a autoridade científica, qual foi o laboratório, se ele é idôneo ou não, que produziu esse remédio, porque se não for de uma origem confiável, nós não vamos acreditar. Então, na Bíblia também nós encontramos esse tipo de procedimento intelectual até. João fala de Jesus sobre quem ele é. João aqui é o João evangelista, ele que está escrevendo esse texto aqui. E ele dá um testemunho de outro João, que é o João chamado Batista, o João Batista, que era primo de Jesus. E nesse testemunho, né, João, no seu discurso, ele fala: eu estou falando, né, eu estou testemunhando a respeito daquele que tem a primazia porque existiu antes de mim. João está falando isso porque o Espírito de Deus estava nele e ele estava falando da parte de Deus. João nos moldes do Antigo Testamento, João é o último dos profetas. Não quer dizer que o profetismo parou, não. O profetismo parou no sentido daquela configuração que não vamos discutir agora, mas formatada lá no Antigo Testamento. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, etc. E os profetas profetizaram até João. João então está anunciando, apesar de Jesus já estar ali no meio deles, ele está anunciando que Jesus está ali.
ele profetizou que Jesus era antes dele, mas que ele estava no meio do povo ali. E ele diz que, no versículo 16, todos nós temos recebido da plenitude e graça sobre graça. O Espírito Santo que habita em Cristo, ele habita nos crentes, tornando esses crentes participantes da natureza divina. No Evangelho de João, através de sinais e ensinamentos, nós vamos ver que como é que funciona em nós essa mudança de natureza. Nós, os crentes, nascemos de novo. Nascemos da água, nascemos do Espírito. Nós temos o Espírito de Deus em nós. Essa presença do Espírito em nós, pelo ouvir da palavra, pela fé, é o novo nascimento. Nascer naturalmente, todos nós nascemos, obviamente. Mas então nós nascemos de novo e nos tornamos participantes da natureza divina. Nós encontramos esta declaração na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, no versículo 4 do capítulo 1, que diz assim: pelas quais nos têm sido dadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai à vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. A gente vê que o crente, ele sofre uma mudança na sua natureza, porque ele está se conformando com Cristo, porque a natureza de Deus, por meio do Espírito presente, está nele. É por isso que nós olhamos as necessidades das pessoas, e basicamente a necessidade espiritual, com olhos diferentes. Nós somos movidos a trazer, por exemplo, doações para pessoas, porque vocês aqui nem estão vendo essas pessoas que estão recebendo, mas vocês estarão recebendo de Deus o galardão pelo seu ato de ofertar para quem está precisando. A natureza divina em nós, que é aquela que produz misericórdia e amor, é a mesma que estava em Cristo. Nós nos conformamos com Cristo e somos coparticipantes dessa natureza divina. Cristo era um homem cheio do Espírito, homem perfeito, mas ele tinha uma dupla natureza, ele era também perfeitamente Deus. As coisas que ele fez na terra, curar, ensinar e tudo mais, e sofrer. Ele fez isso porque ele era um ser humano, assumindo uma natureza humana. Ele abdicou do seu poder quanto Deus que ele é, para viver uma vida como um homem na terra, para ele ser sensível à natureza humana e essa transformação da natureza humana também ser sensível àquilo que se passava no coração do Senhor Jesus Cristo. Então eu vejo esse texto aqui com muita gratidão a Deus, né? Porque as pessoas da sua época não acreditaram que Jesus Cristo era Deus. Eles não acreditaram, muitos, né? Claro que muitos acreditaram, mas eu estou me referindo àqueles que rejeitaram a pessoa de Jesus Cristo. Eles questionaram, como hoje se questiona. A gente conversa com as pessoas, mas Cristo é isso. Ele não é simplesmente um homem importante, um filósofo, alguém que passou na terra. Essa compreensão espiritual era só virá pela simplicidade
da disposição de uma pessoa diante de Jesus de exercitar a fé nele. Quando nós temos fé nele e cremos nele e nos desarmamos de toda a defesa e rejeição, o Espírito de Deus habita em nós. Isso aconteceu comigo. Eu estou falando da minha experiência e da experiência de vocês aqui. E eu estou falando para aqueles também que nos ouvem e que não tiveram essa experiência. Você pode ter uma experiência com Cristo. Você pode ter a natureza de Cristo. E aqueles que têm a natureza de Cristo, a natureza de Deus, que Cristo é Deus, estas pessoas brevemente serão arrebatadas. Aqueles que não crerem nesta palavra, se Cristo voltar no tempo da sua vida na terra, infelizmente vão ficar para trás. Vão ficar para trás e vão talvez se lembrar daquilo que foi falado a eles, quem sabe desta mesma palavra que está sendo ouvida agora, ou por outras pessoas que Deus tenha usado. Mas aquele que está em Cristo é nova criatura e será arrebatado com Cristo e reinará com Ele e adentrará a eternidade com Cristo. Viverá eternamente. Então, nos versículos 19 em diante, João dá testemunho de Jesus. Às vezes a Noemi chega para mim e diz: olha, tem uma profecia aqui falando isso e isso. Olha, quem que é o profeta? A pergunta é natural, né? Quem é a pessoa que está falando? Ele tem autoridade para falar isso? Como é que a gente assimila a questão da autoridade espiritual de uma pessoa? Não é porque ela tem poder em si mesma. É porque o Espírito de Deus é que faz você ter essa fé em exercício. Então, as pessoas que foram mandadas pelos fariseus a Jesus, lhe perguntaram, vou ler aqui rapidamente o texto. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram os sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? João estava incomodando com o seu discurso. Ele estava falando coisas que estavam na lei. Os judeus, eles criam na lei, queriam obedecer à lei, respeitavam a lei e não admitiam nenhum tipo de desvio, segundo a sua forma de pensar. E João confessou então: eu não sou o Cristo, calma lá. Eu sou a voz do que clama no deserto. Isso está escrito em Isaías. 600 anos antes de Cristo, Isaías profetizou sobre Cristo e também sobre João. Então, quando a gente olha a história da origem do Evangelho, a gente vê que, para confirmação da fé de quem tem conhecimento dessa história, foi que os profetas falaram. Todos os profetas apontaram para Jesus. E ele disse, perguntar então: quem és tu? És tu Elias? Em Malaquias capítulo 4, versículo 5, diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Algo está para acontecer. E o profeta Elias seria enviado. Aqui, nesse texto, não é? É que brotou na mente dos judeus a ideia de que Elias mesmo ia voltar. Porque foi falado lá por Malaquias, né? Então, és tu. Inclusive, pastor, dizem que algumas sinagogas tinham até uma cadeira Esperando separada, esperando a chegada de Elias. Aquela cadeira é separada para Elias, que eles criam. Há muito espaço para algumas especulações aqui, né? Porque, inclusive, a Bíblia diz que é dado ao homem morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo, né? Então, todo mundo só morre uma vez. Então, as duas testemunhas que falam lá em Apocalipse, elas vão viver, né? Mas vão ser mortas. Fisicamente ninguém é morto duas vezes, né? Então daí se especula que essas duas testemunhas têm que ser duas pessoas que não passaram pela morte natural. E Elias, né? Moisés, a Bíblia diz que ele morreu. Moisés morreu.
o diabo ele queria disputar o corpo de Moisés, está escrito lá, porque imagine se o diabo aparecesse, pegasse somente a carcaça de Moisés e andasse por aí pelas ruas falando coisas, todo mundo ia ver, quem conhecia Moisés ia saber que era ele. Então o diabo ia fazer uma farra com o corpo de Moisés, mas Deus não permitiu, né? Mas ele morreu, então ele, na minha concepção, ele não pode ser uma das duas testemunhas, né? Apesar de que os Enoque. os sinais que as duas testemunhas farão quando elas estiverem aqui, né, profetizando e testemunhando contra a terra, são sinais típicos de Moisés, por exemplo, transformar água em sangue. Por isso que muita gente pensa que pode ser Moisés. Mas só que esses sinais, na verdade, Moisés foi um instrumento, então Deus não tem que usar somente Moisés para fazer aquilo. É verdade. Né? É bem interessante, mas quando as pessoas perguntaram também, és tu o profeta? O que eles queriam dizer com és tu o profeta? Isso está em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18. Há uma promessa da vinda de um profeta, eles não sabem quem é. Nós não sabemos. Teoricamente, quem lê o texto não dá para saber quem é, mas nós sabemos. Pelo estudo da Escritura, pela revelação da Bíblia, nós sabemos que esse profeta é Jesus. Profetas vieram, mas esse profeta especial é Jesus. Então o texto diz sobre a promessa de um grande profeta, né? Lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18: suscitar-lhes-ei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Veja bem que existe associado aqui um juízo sobre a rejeição ao Evangelho, a palavra de Cristo, né? Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Claro que os profetas falsos hoje não serão assassinados aí, apedrejados na rua, mas espiritualmente serão mortos, porque eles não falam da parte de Deus, não têm essa relação vital com o Espírito de Deus, então é lógico que são profetas falsos que experimentarão o juízo de Deus, né? Então, esse profeta, João diz, eu não sou o profeta, eu não sou. Então, ele completa-se dizendo, deixa bem claro que ele não é esse profeta. Ele não é esse profeta, ele deixa claro, o pessoal ali conhecia bem o livro de Isaías, ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. E isso aí está em Isaías 43. Vamos abrir lá só para a gente dar uma olhadinha, né? Vou ler aqui o texto do profético, né? Que fala sobre a vinda do Senhor. Veja quantos textos há na Bíblia que falam sobre a segunda vinda de Jesus. Consolai, aqui é sobre a primeira, né? Consolai meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados.
a glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. É interessante, não é? Que essa expressão de aplainar vales, endireitar caminhos, isso é o que Jesus faz com a gente, não é? E João, como a voz do que clama no deserto, ele estava pré-anunciando, não é, o que Cristo ia fazer ali na frente. E ele diz: olha, ele já está no meio de vocês aí. No dia seguinte, a gente leu aqui nos versículos seguintes, que ele vê Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a solução realmente. O problema da humanidade, o nosso problema maior, se chama pecado. A diferença que existe entre o pecado de um ímpio e o pecado de um crente é que o pecado do crente já foi pago na cruz. Ele já foi lavado pelo sangue de Jesus. E o ato necessário que se faz para aquele que tem o Espírito de Deus no seu coração é confessar os pecados, reconhecê-los assim. Porque é inconcebível, é incompatível com uma vida cristã, uma pessoa que peca e não sente a dor no seu coração de que está atribuindo o sofrimento a Cristo na cruz, nesse domínio eterno. Então a gente tem que confessar. No livro de Levítico fala que a gente deve confessar pecados que a gente cometeu conscientemente e também aqueles que a gente comete inconscientemente. Diz lá: quando alguém pecar não sabendo que pecou, deve oferecer ali um sacrifício, só que o sacrifício já foi oferecido, é Cristo. Mas nós cometemos muitas coisas. Então eu costumo dizer, é uma linguagem minha, não é? Para traduzir essa ideia, que a gente ora pedindo perdão pelos pecados no varejo. Cada coisa que você constatou que você fez errado, peça perdão a Deus. Mas a gente também peca muito no atacado. Então a gente também pede perdão no atacado. Então a gente ora no varejo e no atacado. Varejo é quando você compra itens separados, né? E atacado é quando você compra lá uma carreta de coisas. Então a gente deve pedir perdão pelos pecados que a gente cometeu, e mesmo que a gente não saiba que os tenha cometido. É importante, ao dormir, né, nós sempre fazemos esse conceito com Deus: Senhor, perdoa os nossos pecados. Os nossos pecados, nesse tipo de linguagem, né, eles não são necessariamente nominados, porque fazem parte desse atacado aí, de tantos pecados que a gente comete, né? E a gente pode até ter um sorriso na face ao falar isso, porque a gratidão a Cristo pelo que Ele fez, removendo a culpa desse pecado, é impagável. Nós não conseguimos retribuir, nós apenas declaramos. E quando declaramos isso, nós estamos estabelecendo uma relação de adoração também. Nós adoramos a Deus e a Cristo. É por isso que naquela passagem do credor incompassivo, ele relata ali que ele estava devendo para o senhor dele uma dívida impagável. Impagável. E é a dívida que a gente tem com Deus, né? Exatamente. Muitas vezes a gente, por picuinha, vira a cara para alguém que cometeu uma coisinha lá em relação a gente, né? Essa parábola, ela é interessante e nos ensina muito sobre o perdão, né? E qual é essa relação de culpa e perdão. Então, como João aqui, eu estou seguindo o raciocínio da seguinte forma. Eu disse na semana passada que quando a gente vai fazer uma pesquisa científica, por exemplo, né, a gente reúne o material que existe, que já é conhecido sobre aquele assunto. E para isso é preciso saber a história do assunto. Quem foram as pessoas que começaram a estudar primeiro aquele assunto, que falaram primeiro, que levantaram, que passaram por situações. E a partir dessa reunião de fatos, a gente vai tentando olhar para o desenrolar futuro a partir daquilo que foi reunido e constatado como verdade.
Então, é o que a gente chama de lógica matemática. Mas aqui também a gente fala de Jesus, mas nós temos a consciência de quem ele é. Ele não teve origem, ele era eterno. Mas, como homem na terra, ele teve um dia que ele veio aqui. O que ele fez? E o que ele prometeu? Todos os fatos apontam para a realidade futurista do que ele falou. Ou seja, o significado profético das suas palavras. E a constatação que nós chegamos é que essa veia profética das palavras de Jesus pode ser assumida como verdade absoluta, porque ele nunca errou nem entrou em contradição. A sua história é verdadeira. Um dia nós vamos vê-lo como ele é. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor, pela palavra, não é, a gente fortaleça a nossa fé. João, aliás, quando escreveu aqui, ele diz lá no versículo 30, capítulo 20, 30 e 31, diz, muitos sinais, ele vai relatar sinais aqui, 7 sinais, na verdade, no Evangelho de João. Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, referindo-se a João. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, leia a Bíblia, conheça as coisas que Jesus realizou, assuma essas verdades, pedindo perdão até pela sua incredulidade. Nós temos níveis diferentes de incredulidade ainda plantadas, enraizadas em nós, né? A gente crê nas coisas, mas a fé da gente é muito pequena. Precisamos crescer na fé. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém. E que o perdão, não é? E a bondade e a misericórdia que Cristo demonstrou seja também nossa realidade vivencial. O Senhor nos abençoe. Amém. Senhor, abençoe, Pai, esta igreja, em nome de Jesus, essa igreja que está nos ouvindo aqui. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos, agora e sempre. Amém.